Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Monotemático, um programa de entrevistas com autores de trabalhos de conclusão de curso. Hoje, a minha convidada é Juliana Márcia, que se formou em Serviço Social na Universidade Federal da Bahia em 2017. Juliana produziu uma monografia intitulada Mães Adolescentes Negras na UFBA, as intersecções entre maternidade, raça, trabalho e ensino. E esse é o nosso tema de hoje. Juliana, muito obrigado pela participação aqui no Monotemático e parabéns pela sua pesquisa. Obrigada. No seu trabalho, para a gente começar aqui a entrevista, você traz um conceito-chave que eu acho importante da gente esclarecer. O que é interseccionalidade e como você tratou disso no contexto de sua pesquisa? Então, a interseccionalidade é um conceito que é trazido pela Kimberlé Crenshaw. Só que o conceito de interseccionalidade ele já veio sendo trazido por mulheres, principalmente por feministas negras, e a Kimberlé ela formatou isso. O conceito de interseccionalidade ele parte da intersecção um pouco, dá pra gente entender pelo conceito da matemática, da teoria de conjuntos, que são as intersecções. A interseccionalidade, então, é a forma como as diversas formas, as múltiplas formas de opressão se relacionam, principalmente que são a questão de gênero, raça, classe, e aí outras pessoas utilizam também a questão da geração, o capacitismo, né? E a interseccionalidade é pensar de que forma que essas opressões se relacionam e as mudanças, as nuances que isso vai tomar dentro da vida das pessoas. Esse conceito ele já é trazido, por exemplo, pela Bell Hooks, ela traz o conceito de interseccionalidade no trabalho dela, mas especula-se que a origem dele seja algumas pessoas consideram, na verdade, que a origem dele seja do discurso de uma ex-escrava americana chamada Sojourner, que é um discurso chamado Sou Eu uma Mulher?, em que ela pergunta, né, que eles têm uma noção do que é ser mulher, mas ela mostra que a condição dela de escrava e de mulher negra, esse ser mulher é diferente. E no meu trabalho, eu apliquei isso porque eu estava trabalhando com mulheres negras, a maioria delas vindas de bairro de periferia, uma delas vinda do interior. Então, eu precisei pensar de que forma que a gravidez na adolescência atingiu essas meninas, por serem negras, por serem pobres. Então, vários trabalhos que eu li mostravam que a gravidez na adolescência ela se manifestava de maneiras diferentes, ela era vivida de maneiras diferentes, a partir das condições de gênero, de raça, de classe, né? Pensando que a paternidade e a maternidade na adolescência são totalmente diferentes. Então, foi nessa perspectiva que eu trabalhei dentro do meu TCC. Interessante. E no seu trabalho, o objetivo foi analisar a trajetória de mulheres negras que se tornaram mães ainda na adolescência e ingressaram na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Isso. Pelo que você pesquisou, como é que isso, delas serem mães na adolescência, impactou na vida pessoal e na vida acadêmica delas? E também queria que você falasse a que conclusão você chegou, porque foi uma conclusão surpreendente, é importante a gente discutir aqui. Essas meninas, a maioria delas ficou grávida entre 15 e 16 anos, né? Então, quando elas contam assim, a descoberta da gravidez, naquele momento em que elas estavam no colégio ainda, e como foi diferente para elas, né, ter que ser mães ainda no ensino médio, no final do ensino fundamental, no último ano do ensino fundamental, e ter que conciliar os estudos e sentir que naquele momento a gravidez na adolescência catalisou essa passagem da vida de menina para mulher. Então elas passaram a ter uma maior responsabilidade ainda sendo muito novas. E quando elas ingressam na universidade, elas já ingressam sendo mães. Então elas já vivem isso dentro da escola e passam a viver isso dentro da universidade. E a universidade, querendo ou não, nós mulheres negras nós mulheres, ainda mais mulheres negras, sabemos que a universidade ela não foi feita pensando em nós, né? A universidade historicamente foi ocupada por homens brancos. E essas meninas entram, a maioria delas conta que utilizou o sistema de cotas, e quando elas ingressam na universidade, elas veem que a universidade não está pronta para mulheres que têm filhos. Então elas mostram como elas têm que conciliar essa vida de mãe, que tanto a universidade quanto a maternidade, ela exige muito das pessoas, muito. Então a universidade
pede uma atenção quase exclusiva para essas mulheres. E a maternidade também quer que você viva... a noção de ser mãe em muitos momentos é interpretada como viver como se você só fosse mãe. Ou seja, elas têm que ser mãe como se não fossem estudantes e têm que ser estudantes como se não fossem mães. Mas no meio disso tudo, elas têm que viver a vida delas, né? Tem que trabalhar, tem que ajudar a manter essa criança. Algumas delas utilizam bolsas. Dentro desses relatos, elas me manifestaram uma coisa que para mim foi surpreendente, né? Muitas vezes, muitos trabalhos que a gente lê falam da gravidez na adolescência como sempre na perspectiva de sanar a gravidez na adolescência, né? De reduzir esse número da gravidez, e é uma perspectiva totalmente vinda da medicina, da enfermagem. Então a gente acaba olhando para aquela menina só para aquele momento. Poxa, engravidou, e aí? Como é que faz? Muitas vezes, como é que faz para ela não engravidar de novo? Ou como foi que ela teve a orientação sexual? E esse olhar que eu trouxe era pensar o que é que vem depois dessa gravidez na adolescência, porque a vida não acaba ali, né? A vida delas não acaba ali. E aí, essas meninas mostraram para mim, a partir dos relatos, que a gravidez na adolescência impulsionou elas a querer estudar mais, a buscar um ensino superior para ter uma vida diferente, para ter uma condição de vida melhor, para subir na condição socioeconômica, né? E muitas delas falavam muito sobre mudança de vida, que vieram de famílias pobres e que elas queriam melhorar a condição de vida delas e que por isso elas buscaram o ensino superior. Então, assim, a gravidez na adolescência impulsionou elas a buscar essa melhora de vida, pensando nelas e pensando agora nessa família que ela tinha que dar conta. E isso eu não encontrei em outros trabalhos, essa visão. Achei muito importante destacar isso na monografia, porque isso apareceu em diversos relatos. E agora a gente vai para o nosso quadro Nota de Rodapé. Juliana, Nota de Rodapé é um espaço para que você fale um pouquinho sobre alguma curiosidade, as dificuldades pelas quais você passou durante o processo de produção do seu trabalho. Tem alguma coisa aí para falar para a gente? Uma coisa muito curiosa sobre o meu TCC é que, no começo, eu não trabalhava raça. Eu trabalhava a gravidez na adolescência em geral. E quando eu comecei a fazer, depois que eu já tinha realizado as entrevistas, eu tinha incluído o fator raça no questionário, mas porque eu participava de uma pesquisa que trabalhava principalmente raça. E aí eu incluí no questionário, mas eu não problematizei isso dentro do trabalho. E aí a minha orientadora me perguntou: Juliana, qual a cor dessas meninas? E assim, naquele momento, meu mundo caiu totalmente, porque eu percebi que todas as meninas que eu tinha entrevistado e as meninas que eu tinha mantido contato, mas que não conseguia entrevistar, todas as meninas eram meninas negras. E aí eu comecei a perceber que as minhas bibliografias também falavam que essas meninas eram majoritariamente meninas negras. E foi aí que eu comecei a trabalhar o fator raça no trabalho e eu percebi que ele perpassava toda a discussão. Raça perpassava toda a discussão que eu deveria estar trazendo ali, né, naquele trabalho. E foi isso. Eu acho que isso foi a coisa mais curiosa assim, dele. Eu começava a escrever, aí eu pensava, não, vou escrever só mais um pouquinho isso aqui, vou escrever só mais um pouquinho. Quando eu via, já tinha escrito umas 20 e poucas páginas, 40 páginas. E aí eu tive muito apoio, né, da minha orientadora. Sim, que inclusive vou falar dela. Como é que foi essa parceria entre você e a professora Ângela Brito? Foi bacana? Então, a minha parceria com a Ângela, eu digo que é uma parceria de vida, né? A gente se conheceu, eu estava no 5º semestre do curso de Serviço Social, numa disciplina de pesquisa, que era uma disciplina que pensava a elaboração de projetos de pesquisa. E logo depois desse semestre eu deveria cursar TCC1. Durante essa elaboração do projeto de pesquisa nessa disciplina, a Ângela me falou várias vezes: Juliana, eu respeito seu tema, a escolha do seu tema, mas eu não gosto dele. E aí a gente foi fazendo. Quando chegou no final da disciplina, a Ângela chegou para mim e falou: olha, eu vou ser sua orientadora de TCC. Aí eu fiz: como assim? Ela: não, normalmente é o aluno que escolhe o professor, mas eu estou dizendo a você que eu estou te escolhendo. Eu quero ser sua orientadora, eu não gosto do seu tema, mas eu vou embarcar nessa com você, eu estou disposta a embarcar nessa com você. Então vamos lá, vamos encarar essa coisa do TCC nós duas. E assim, nós somos muito parceiras. Eu fiz uma seleção, participei do grupo de pesquisa da professora Ângela, que é o grupo que mapeou as professoras negras da UFBA inteira. Então eu sou uma das primeiras bolsistas que a Ângela teve na UFBA.
E a gente teve esse trabalho no grupo de pesquisa, e aí quando a gente chegou no TCC nós já éramos próximas, né? Nós já tínhamos muita liberdade para discutir o que eu queria discutir, então a gente discutiu uma parceria muito de amizade, nós somos muito próximas até hoje. Eu terminei a graduação, hoje eu faço mestrado na UFBA, e assim que eu entrei no mestrado, a Ângela me convidou para ser tutora do grupo de pesquisa em que eu fui bolsista. Então, assim, a nossa parceria foi muito positiva, assim, lógico, como toda a orientação de TCC, teve aquele momento de estresse, de angústia, porque era a primeira vez que eu estava produzindo uma coisa que para mim era o TCC era a grande produção, seria a grande produção da minha vida. E então, nesse processo que eu já vinha com ela, antes de começar a monografia, eu já tinha publicado um artigo, eu já tinha apresentado trabalho em congressos. Então, quando eu cheguei para elaborar o TCC, eu já estava mais tranquila, mas isso assim não me livrou de ter aquela tensão do TCC, né? Mas a Ângela foi muito importante, foi uma pessoa assim, foi uma professora que é uma pessoa muito importante na minha vida até hoje. E nós somos muito amigas hoje, sabe? E esse processo do TCC, assim, graças a ela, foi ela que me acalmou em muitos momentos. Foi ela que, em várias vezes, me disse: calma, Juliana, respira. Eu mandava o capítulo para ela, às vezes, de madrugada. E às vezes ela estava acordada e me respondia: Juliana, vai dormir, Juliana, vai namorar, vai sair, vai tomar uma cerveja, vai tomar um banho de mar. Eu não vou responder. Ela dizia que não ia responder até a data da orientação, porque ela sabia que se ela respondesse com qualquer coisa, eu já ia embarcar naquelas correções e não iria descansar. E então, assim, a nossa relação foi muito boa e ainda é muito boa. Ah, que bom, que ótimo. E esse foi o nosso Nota de Rodapé. E na pesquisa, obviamente, você fala de assistência estudantil, não tem como falar, né? Como não falar, na verdade. Então, de forma geral, como é que as políticas de permanência da UFBA auxiliam essas mulheres, né, que são mães na adolescência e que ingressam lá na universidade? Então, eu sou assistente social e essa monografia do curso de serviço social eu pensei, logo de cara o meu trabalho era pensar assistência, né, para essas mulheres. E me surpreendi, porque às vezes a gente elabora a pesquisa, a gente pensa nos objetivos, a gente chega lá com tudo formatadinho e quando chega no campo, o campo desaba, assim, puxa o nosso tapete. Então, essa foi a puxada de tapete que eu tomei. As meninas me falaram que eu achava que todas elas com certeza usariam a creche e nenhuma das meninas que eu entrevistei utilizava a creche. E elas falavam, assim, da dificuldade, né, da burocracia de conseguir essa creche e também do fato de que elas tinham dificuldades em conciliar o horário das aulas com o horário em que elas tinham que deixar as crianças na creche. Então elas optaram por outras maneiras e a família apareceu aí como um fator importantíssimo para a permanência dessas meninas. Mas algumas delas chegam a utilizar, por exemplo, o auxílio transporte, né? Então, a maioria delas não trabalha, né? A maioria vive de bolsas de estágio ou bolsas de pesquisa. E aí, são essas bolsas que dão essa assistência a essas mulheres também, assistência no caso financeira. Sim. Mas elas utilizam o auxílio transporte da UFBA, outra estava tentando o auxílio moradia da UFBA, e elas destacam quanto esse auxílio, né, é importante para elas, porque muitas delas não teriam recursos nem para para custear esse transporte entre o bairro que elas moram e a universidade. Então esse auxílio, principalmente o auxílio transporte, ele aparece como um elemento importante, sabe? Uma coisa que é indispensável para a permanência delas na UF. Assim, só para pontuar, você entrevistou 3 estudantes, né? Isso. Uma de biblioteconomia, outra de secretariado executivo e uma de BI de humanidades. Isso. Né? Só para a gente deixar aqui registrado. A gente está chegando no final, nas nossas considerações finais, e eu queria saber de você, o que é que te motivou a tratar deste tema no seu TCC? Bom, inicialmente eu pensei em trabalhar com gravidez na adolescência porque eu fui uma pessoa que eu transitei entre o bairro em que eu morava e a escola que eu estudava. Eu estudei sempre em colégios particulares, mas estudei em vários colégios de uma mesma rede, em vários bairros diferentes da mesma rede. Então eu observei que num colégio que eu estudava num bairro de periferia, a gente tinha muita grávida adolescente. Muitas meninas que abandonavam a escola porque ficavam grávidas. E aí no outro colégio que eu estudava, que era num bairro de classe média alta, né? Estudavam pessoas dentro da rede, era o colégio mais caro da rede, né? Então tinham pessoas de maior poder aquisitivo. Essa gravidez na adolescência era um fator muito pequeno. Às vezes só consigo me lembrar de um caso,
dentro desse outro colégio em que eu estudei. Então eu comecei a pensar, por que nesse lugar tem mais e naquele lugar tem menos? Entende? E comecei a querer pensar o que é que levava, o que é que acontecia com essas meninas depois. Porque eu recebia, alcançava, tinha contato com muitos programas para evitar a gravidez na adolescência. Né? E pensava assim, tipo, e aí, o que é que vem depois? O que é que acontece depois com essas meninas? Elas ficam grávidas e pronto. São mães e porque são mães alcançaram o máximo da vida feminina e elas param a vida delas para serem só mães. Então foi nisso que eu passei a pensar, isso me motivou a pensar. Depois que eu entrei também no curso de serviço social no período de fazer estágio, eu fui para fazer estágio em uma maternidade. Nesse momento eu já pensava em trabalhar com maternidade ou com grávidas adolescentes, para ser mais específica. E lá eu tive contato com inúmeras meninas, principalmente meninas do interior. E elas traziam relatos assim, de que elas queriam estudar, ou apresentavam muitas dificuldades, muitos medos, mas assim, a maioria delas apresentavam um desejo de querer estudar. Entende? E aí ficava muitas apresentavam uma contradição assim, muito grande, que era, e aí, eu paro minha vida agora para ser mãe, porque agora eu já sou mãe, já sou casada. E aí, o que é que eu quero mais da minha vida? Eu vou parar aqui? E outras já pensavam, vou continuar, não é o fim da minha vida, eu tenho um filho, eu casei, mas eu quero mudar de vida. Então, isso me motivou a pensar nessa gravidez na adolescência. Né? Bacana. E o que foi que ficou de aprendizado, Juliana? Bom, para mim, ficou de aprendizado que realmente existem pessoas diversas dentro da universidade, existem vidas diversas dentro da universidade. E a universidade tem se diversificado cada vez mais, e isso é muito importante para a gente pensar em representatividade ali dentro, sabe? De que esse corpo discente precisa representar as pessoas precisa representar a sociedade. E comecei a aprender muito sobre estratégias para permanência, né? De pensar assim do quanto essa família é importante para que a gente, o apoio familiar é importante para que a gente consiga permanecer na universidade. Essas meninas, elas falavam muito da família que tomava conta do filho para que elas pudessem ir para a universidade. E para mim ficou um exemplo assim de superação, porque para mim foi um impacto grande ver o quanto elas queriam estar naquele lugar, o quanto para elas era importante estar ali, o quanto para elas era importante mudar a vida delas, o quanto o diploma seria importante para que elas saíssem, às vezes, de condições de pobreza, de extrema pobreza de onde elas vieram. E isso para mim foi muito marcante. Eu tive ótimos contatos e para mim as minhas entrevistadas foram pessoas maravilhosas. Consegui fazer até vínculos, de amizade hoje com algumas dessas meninas. E para mim elas são grandes exemplos. Maravilha. E quem tiver interesse de ler o seu TCC, né, de se aprofundar mais nessa temática, onde é que ele está disponível? Bom, hoje o TCC ele está ficando disponível, ele está em processo de estar disponível no repositório institucional da UFBA. A gente no curso de serviço social hoje não tem nenhum TCC publicado e agora eu consegui a liberação para depositar lá no repositório e está na tramitação agora para ele ficar disponível. Mas eu já escrevi artigos sobre esse TCC, já publiquei em alguns eventos e agora estou publicando um novo artigo que vai ser basicamente sobre as entrevistas, sobre a análise das entrevistas. Vai sair ainda porque eu vou participar do evento ainda em outubro e aí eu vou esperar sair os anais, mas... Na biblioteca da UFBA aí tem a versão física? Ainda não. Ainda não. Né? Ainda não. A gente tem disponível na versão física no colegiado de serviço social. Tem disponível no colegiado, mas... vai sair agora no repositório institucional, tomara que saia, tomara que dê tudo certo para sair, mas eu tenho buscado publicar esse TCC nas redes sociais, eu passo PDF, mantenho ali no Facebook, no link do Google Drive e sempre socializo, algumas pessoas procuram, eu repasso sempre, então essas têm sido até o momento as formas de acesso desse TCC, quem sabe em breve, né? A gente não tem outras formas. Bacana, Juliana. Muito obrigado. Obrigada a gente está concluindo aqui o programa. Parabéns mais uma vez pela sua pesquisa. Eu quero agradecer também ao Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA, que disponibilizou o espaço para que a gente gravasse essa temporada. O Monotemático fica por aqui e até um próximo programa com mais um TCC em Questão. Tchau. Juliana, ela fez entrevista com acadêmicas da UFBA
que foram mães jovens, né, na adolescência, né? Então Juliana começou a trabalhar com essa temática, né, desenvolvendo pesquisa relacionada às políticas públicas relacionadas a adolescentes, né? E aí essa pesquisa chamou muita atenção porque coincidentemente as meninas que ela entrevistou foi meninas negras, né? E a condição, o fato dessas acadêmicas hoje, né, estarem na universidade, né, foi devido à gravidez na adolescência, né? Esse foi um fato muito marcante e muito importante, né? Porque às vezes as meninas engravidam e aí essa criança ela acaba sendo um impedimento por várias, né, possibilidades aí, consequências que a gente entende, né? Essa criança acaba sendo um impedimento dessa adolescente continuar o caminho, né? Não só os estudos, mas também depois na universidade, né? E esse elemento ele foi muito importante porque o filho, né, a criança, né, a gravidez na adolescência foi um elemento determinante para que essas meninas hoje estivessem na universidade. Então elas tinham um desejo muito forte de que por meio de estudo, né, elas iriam dar uma vida melhor, não só para ela, mas também para essa criança que elas tiveram na adolescência, né? É muito importante e o papel do professor na orientação de um aluno, né, como dizia um amigo meu, o professor ele tem um papel de provocar o aluno, né? Então essa orientação que Juliana teve inicialmente como uma bolsista, né, de iniciação científica e posteriormente na monografia foi elemento importantíssimo para que Juliana tivesse um caráter e aprofundasse ainda mais, né, a sua pesquisa e tendo um caráter mais questionador, porque o professor ele tem o papel de lapidar o aluno desde que o aluno também deixe, né? Então esse papel, esse feedback entre professor e aluno foi muito importante no caso de Juliana. Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Monotemático, um programa de entrevistas com autores de trabalhos de conclusão de curso. Hoje, a minha convidada é Joselita Maria, que se formou em Pedagogia na Universidade do Estado da Bahia em 2014. Joselita produziu uma monografia intitulada O Laboratório de Informática como Espaço Pedagógico para a Apropriação Crítica das TIC no Ensino Fundamental 1. E esse é o nosso tema de hoje. Joselita, muito obrigado pela sua presença aqui no Monotemático e parabéns pela sua pesquisa, muito interessante, né? Vai contribuir muito aqui para as nossas discussões. Quem agradece sou eu, parabéns também pelo trabalho de vocês. Bacana. Muito bom. E no seu trabalho, né, o objetivo foi identificar como o laboratório de informática, usado como espaço pedagógico, pode potencializar a apropriação crítica das tecnologias da informação e da comunicação. Isso. Eu queria saber, por parte dos educandos, eu queria saber de você como é que essa apropriação ela pode ser potencializada. Ela pode ser potencializada a partir da mediação do professor, do espaço, porque, como diz Freire, o espaço educa, né? Então, se o professor faz uma mediação consistente, o professor tem a seu dispor materiais que o possibilitem. Então, essa apropriação vai ocorrer. E claro que para que também isso aconteça, é necessário que tudo isso seja contextualizado à realidade da escola, dos alunos e do entorno dessa escola, né? Da comunidade que ela está inserida. Então, essa apropriação se dá a partir de todos esses elementos unidos. Pelo menos foi isso que eu percebi na escola pesquisada. Então, é dessa forma que essa apropriação ocorre. No seu trabalho, você traz alguns conceitos interessantes, né, voltados para essa questão do uso das tecnologias da informação e da comunicação, mas eu destaquei a autonomia e a construção coletiva, né, que eles aparecem lá e certamente contribuem para a apropriação crítica que você discute lá no seu TCC. Isso. Na prática, pelo que você pesquisou, como é que a autonomia e a construção coletiva eles podem ser estimulados com o uso do laboratório de informática? A autonomia. Perfeito. O professor,
dentro da sala do laboratório de informática, ele utiliza vários recursos, né, que as tecnologias da informação e comunicação disponibilizam. Então, no momento que ela faz o professor faz a mediação de forma contextual, esse aluno, quando ele vai utilizar um tablet, quando ele vai acessar as redes sociais, ele não vai estar próximo do professor. E ele vai ter autonomia para saber utilizar da forma correta, né? Porque o que a gente percebe é que muitas pessoas, até adultos, se perdem um pouco no uso das redes sociais, por exemplo, se expõem demais. Então, o professor, ele fazendo uma mediação consistente, o aluno, a partir dessa mediação, quando ele está na casa dele, quando ele está no clube, quando ele está onde for, usando o seu celular, usando o seu tablet ou usando o seu PC, em casa ou em qualquer outro lugar, ele vai saber utilizar. E a construção coletiva, o que ocorre? O ciberespaço, ele possibilita essa construção, é fato, né? Todos os que estão ali navegando no ciberespaço, na rede, cria um espaço novo, um espaço público. É um espaço liberal, onde todo mundo tem liberdade de se colocar. Então, o conhecimento, por exemplo, o meu aluno, publica uma reportagem. E, claro, nessa publicação tem lá seus comentários. Então, você pode comentar, você publica, outra pessoa lê, faz os comentários dela e vai construindo um novo conhecimento a partir daquele que ele publicou. Então, esse compartilhamento de ideias é muito interessante. E aí surge a cybercultura, que é uma cultura a partir do espaço, da rede, do cyberespaço. Então, acredito que o laboratório de informática, na mediação que ocorre dentro da sala de aula de informática, vai possibilitar esse aluno a fazer isso em qualquer outro espaço que ele esteja. Agora a gente vai para o nosso quadro Nota de Rodapé. Joselito, Nota de Rodapé é um espaço em que você, que é entrevistada, vai falar um pouquinho sobre alguma curiosidade, né, as dificuldades que você teve aí durante esse processo de produção do trabalho. Conta aí pra gente. Perfeito. Minha nota de rodapé vai para a importância do planejamento. Você, quando vai escrever uma monografia, você tem um prazo específico, porque você tem que defender. Então, eu fiz um planejamento todo acertadinho, um cronograma com datas, fui na escola antes, conversei com a direção e a professora de informática estava lá toda quinta. Só que a professora ficou doente. Depois a professora perdeu um ente querido. Depois era a época de negociação salarial de professores, então teve mais de uma paralisação. Então você, a partir daí, tem que ter um plano B. Qual foi o meu plano B? Eu aproveitava nesses momentos que a professora de informática não estava, eu assistia uma aula dentro da sala da turma que eu pesquisei, que fosse o terceiro ano B, com a professora regente. Aproveitei nesse outro momento que a professora de informática não estava, para fazer a entrevista com os alunos, sem prejudicar o horário de aula deles, e distribuir o questionário junto aos professores. E nas horas que a escola esteve fechada, eu aproveitei para colocar toda a minha escrita em dias, porque às vezes a gente atrasa. Então, minha nota de rodapé vai para isso, para a importância do planejamento. Como a escola é um organismo vivo, às vezes você não vai controlar tudo. Então, é melhor você ter um plano B para você não se atrasar. E como é que foi a orientação da professora Jaqueline Leal? Foi bacana essa parceria? Foi. A princípio, eu tive dificuldade de encontrar um orientador, devido ao viés que eu queria para a monografia, mas depois que eu a encontrei, ela percebeu que nós íamos ter uma interação fácil, já que eu já fui para o primeiro encontro com o meu primeiro capítulo escrito. Eu tinha tudo muito bem norteado e ela procurou, de uma forma muito educada, gentil, me orientar. E eu acho que a coisa rendeu e deu certo, né? Tanto é que a monografia
foi escrita em um tempo tranquilo, sem percalços, sem problemas. E eu agradeço muito a ela pela orientação tão educada, tão gentil, tão sensível, né? Ela me ouvia muito. Então, isso para mim foi imprescindível. Ótimo. E esse foi o nosso quadro Nota de Rodapé. Você fez uma pesquisa bibliográfica, né? Isso. Sobre o tema e um estudo de caso na Escola Municipal União Caridade e Abrigo, que fica aqui em Salvador, Isso. no bairro da Boca do Rio. Correto. O que você viu lá na teoria, né, nessa pesquisa que você fez, correspondeu à prática no que diz respeito a esse uso do laboratório para apropriação crítica das TICs? Correspondeu. Por quê? Eu costumava chegar mais cedo na escola para interagir com os alunos, fora daquela visão de pesquisador. Quando eu entrava na sala, os meninos e até os professores, né, tinham aquela preocupação, não ter um pesquisador dentro da sala. Então eu gostava de interagir nos outros espaços da escola e conversava com os alunos. E um desses alunos, um menino de 9 anos, me disse que na casa dele tinha um computador e esse computador ficava na sala. Eu perguntei por quê, ele disse não, porque a pró de informática na reunião conversou com as mães e minha mãe quis saber o que é que a gente estava fazendo no computador. Eu e minha irmã, que a irmã dele também estuda na escola. Então, a mãe dele queria saber o que ele estava fazendo. E ele me disse que uma coisa que ele não fazia, por exemplo, é publicar fotos em praia com roupa de banho. Eu falei, por quê? Ele disse, porque a pró disse que tem muita coisa boa e muita coisa ruim, às vezes. E tem algumas pessoas que são ruins, então é melhor a gente não deixar essa foto com roupa de banho. Então ele já aprendeu, ele já entendeu que há muita coisa boa e há também aqueles problemas e que é melhor ter cuidado. Então, houve essa interação entre família, escola e o próprio aluno entender isso. Então, essa prática do professor na sala, junto com a família, criou essa visão crítica da criança sobre o ciberespaço, sobre a rede, sobre as redes sociais, que ele falou muito sobre uma rede social especificamente. Entendi. Joselita, a gente está chegando agora nas considerações finais, né, a certo. parte mais para concluir o programa, mas antes eu queria saber de você, o que te motivou a tratar deste tema que você tratou? O que me motivou foi uma situação familiar, onde um sobrinho neto meu, com 4 anos e meio, e minha irmã, pedagoga na época, ele resolveu tirar uma foto junto com ela, que ela estava passando por um tratamento de câncer, e ele resolveu raspar a cabeça dele. Pediu ao pai, raspou, e ele queria tirar uma foto dos dois carecas. E minha irmã disse a ele, não, meu celular não tem câmera. Ele disse, tem sim, aqui. Ela falou, eu não sei usar. Ele disse, mas eu sei, eu te ensino. E então ele tirou a foto, foi lá e colocou a foto como descanso de tela dele, do celular dela, perdão. E eu me perguntei, gente, que geração é essa? Minha irmã, uma imigrante digital, ele nativo digital, ele nasceu depois do ano 2000. Em alguns momentos, a criança, o jovem, o adolescente ensina os pais, ensina os avós, ensina os professores. Porque nós somos imigrantes digitais. E aí eu disse, não, eu tenho que pesquisar isso dentro da educação, porque eu estava fazendo pedagogia. E aí foi o que esse insight me motivou a buscar uma escola que fizesse um uso do laboratório de informática contextual, que levasse esses migrantes digitais a se apropriar criticamente. Então, foi por isso. Bacana. E o que foi que ficou de aprendizado para você? O que ficou de aprendizado é que a tecnologia, ela já está no trem-bala. E a educação ainda está num trem a vapor, infelizmente, aqui no Brasil. E que nós precisamos fazer com que esses dois se imbriquem, andem juntos. A educação precisa caminhar junto com a tecnologia digital, porque em qualquer espaço que você for, a criança, o adolescente, o jovem, está com o celular na mão, está com o tablet, está com o computador, está com o notebook. E não tem como mais ser aquela educação de transmissão. Não há. É uma
tem que haver essa consciência de que a educação tem que ser de compartilhamento de saberes, de reapropriação de saberes, porque na rede isso tudo é permitido. Então, a educação tem que caminhar junto com a tecnologia digital e apropriar as crianças criticamente, contextualmente, para que elas não sejam só bem instrumentalizadas, mas elas sejam letradas digitais e que consigam trazer isso para a sua vida de forma consistente. Para quem tiver interesse de ler seu TCC, ele está disponível onde? Como é que a pessoa tem acesso? Ele está disponível na biblioteca da UNEB, no Departamento de Educação. Campus de Salvador. Campus de Salvador, Campus 1. Ele está disponível no site da UNEB. O site da UNEB, as monografias são disponibilizadas. E também agora aqui com vocês no monotemático. Então, eu acredito que qualquer pessoa que tenha interesse pode procurar, que está disponível para estudar, para dar uma lida. Vai valer a pena. Maravilha. Joselita, muito obrigado pela presença mais uma vez. Hein? Parabéns aí pela sua pesquisa. Eu quero também agradecer ao Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, que cedeu espaço para a gente gravar essa temporada. O Monotemático fica por aqui e até um próximo programa com mais um TCC em questão. Tchau. Orientar a minha aluna Joselita, minha ex-aluna, né, a pedagoga Joselita, hoje foi um trabalho tranquilo. Ela já veio toda organizada, ela cumpriu as etapas da formação para a pesquisa científica no curso de graduação, ela cumpriu bem essas etapas, porque no nosso curso de pedagogia nós temos o viés da pesquisa, formado por 3 disciplinas, que são as prática pedagógica, pesquisa e prática pedagógica 1, 2 e 3. Então ela cumpriu bem essas etapas, ela se apropriou efetivamente do que deveria produzir nesses campos curriculares, e ela já se apresentou para a orientação de TCC com o seu projeto definido, as leituras feitas e sistematizadas. Então a orientação foi um trabalho de verdadeiro acompanhamento, discussão e construção coletiva, na verdade. Então não foi difícil orientar a Joselita, ela tem e tinha na época um domínio muito bom do que ela estava escrevendo, ela fez um trabalho de campo bom, ela conseguiu sistematizar bem as ideias dela, ela tem facilidade para escrever, então isso é muito importante, e ela é um excelente exemplo para os demais graduandos, para que eles percebam que eles são capazes também de produzir, assim como ela produziu um bom trabalho, e que eu acredito que ela deve ter dado encaminhamento para outras pesquisas e outros níveis aí do curso. Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Monotemático, um programa de entrevistas com autores de trabalhos de conclusão de curso. Hoje, a minha convidada é Glena Briana, que se formou em enfermagem na Universidade de Salvador em 2016. Glena produziu uma monografia intitulada A Expectativa das Gestantes Frente ao Parto Natural. E esse é o nosso tema de hoje. Glena, muito obrigado pela sua participação aqui no Monotemático. Desde já, parabéns pela sua pesquisa. Vai ser muito interessante a gente discutir aqui o que você abordou para promover outros debates. Eu que agradeço pela participação e a oportunidade de estar junto com esse projeto, né, de extrema relevância. Então, espero que eu possa colaborar. Bacana. Só para deixar registrado que você fez a monografia em parceria com a colega Letícia Rodrigues, né? Isso. A gente deixa um abraço para a Letícia aí, que também embarcou nessa temática. E o seu trabalho, você fala da expectativa das gestantes frente ao parto natural. Então eu acho importante a gente começar discutindo o que caracteriza o parto natural, né? Para que as pessoas saibam. Na verdade, as pessoas têm o conhecimento sobre três opções de parto, onde, na verdade, a primeira é uma cirurgia, que é considerada cesárea, a segunda seria o parto normal, que é o parto
Vaginal? Que a gente considera como sinônimo de parto vaginal, onde pode haver intervenções, pode haver indução, pode haver indução do parto, pode haver analgesia, uso de analgésicos. Então, não deixa de ser um parto normal por conta dessas intervenções. Entendi. Já o parto natural é o parto normal, sem intervenção nenhuma. Entendi. Não tem o uso do analgésico, não tem indução, não tem episiotomia, que é aquele cortezinho que é realizado para facilitar a saída do feto. E junto a isso, a gente também faz uso de métodos não farmacológicos para alívio da dor, para tentar suprir o uso desses analgésicos e fornecer uma evolução de qualidade para o parto dessa mulher. Interessante. E na sua pesquisa você fez um estudo de revisão bibliográfica, né, analisando dissertações e artigos presentes em bases de dados, né? E para o seu intuito era saber quais as expectativas das gestantes frente ao parto natural, né? E quais são essas expectativas que você analisou? Então, no geral, elas têm muito receio sobre a dor. Então, a dor pesa muito na escolha até da via do parto. Às vezes, elas deixam de escolher a via parto vaginal para optar por uma cesárea, por acharem que não vão saber lidar com essa dor. Então, é toda uma preparação, os profissionais de saúde entram também nesse quesito para preparar essa mulher, com conhecimento e informação que muitas não têm, e aí decidem pela ausência dessas informações. Isso. E na expectativa também elas relatavam ter a vontade de ter um parto tranquilo, um parto que fosse legal para ela, que cuidasse da saúde dela e também atentasse à saúde do filho. E também que pudesse abranger as boas práticas que são preconizadas, né, hoje. Sim, bacana. E agora a gente vai para o quadro Nota de Rodapé. Glina, o Nota de Rodapé é um espaço para que você fale um pouquinho se houve alguma dificuldade, alguma curiosidade durante esse processo de produção do seu trabalho. Conta aí pra gente. Então, inicialmente esse trabalho era uma pesquisa de campo. Então, como tem esse prazo mais curto da faculdade, a gente conseguiu submeter, a gente conseguiu enviar o projeto sequinho, limpo, tudo certo. Só que a resposta demorou um pouco do CEP. Então, a gente teve que modificar logo para uma revisão bibliográfica, mas ocorreu tudo bem, não tivemos problema. A sintonia também da equipe, da dupla junto com a orientadora, né, foi maravilhosa. Então, contribuiu bastante para a produção desse trabalho. Bacana. E eu já ia perguntar mesmo sobre a orientadora. Como foi essa parceria com a professora Cíntia Gonçalves? Maravilhosa. Ela estava sempre disposta. Isso é importante, né, num trabalho de conclusão de curso. Uma orientadora que esteja presente, esteja disposta, né, a tirar nossas dúvidas. E assim foi ela. Ela esteve presente a todo momento. Se a gente recorria a ela, ela respondia, ela se reunia com a gente. E eu queria também enfatizar a presença da minha colega, né? Porque muitos trabalhos de conclusão de curso não são realizados em dupla, ou em trio, que lá na minha faculdade também era realizado em trio. Normalmente é mais individual, né? Isso. E apesar de muitas pessoas também terem trabalho com essa dinâmica em dupla, o nosso ocorreu muito bem, graças a Deus. A sintonia foi boa, a gente conseguia dividir os papéis, as funções, então foi tudo muito organizado e por isso a gente não teve mais problemas. Então, na hora da produção, da realização desse trabalho, eu acho que tem que ser, com certeza, visto esses quesitos. Bacana. A gente aproveita para deixar mais uma vez, né, um abraço para a Letícia Gonçalves, né? Isso. Que foi a sua... Não, Letícia Rodrigues, desculpa. Que foi a sua parceira aí no trabalho. Então tá certo. Letícia Gonçalves. Esse foi o nosso quadro Nota de Rodapé. No trabalho você traz informação de que o parto natural e o atendimento humanizado, né, que hoje em dia a gente discute muito, tem recebido investimentos por parte do Ministério da Saúde.
E você cita ali várias políticas, uma que me chamou a atenção é as ações da Rede Cegonha. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são essas ações, né, e que você citou lá na sua pesquisa. Então, apesar do parto normal, do parto natural ainda ser uma prática muito antiga, muito cultural, a gente tenta resgatar. E essa Rede Cegonha, ela foi criada não tem muito tempo, ela foi criada em 2011. E no intuito justamente de resgatar esse parto normal, essa atenção humanizada, especificamente para a saúde da mulher. Então, dentro da saúde da mulher, ela quer fornecer atenção no planejamento reprodutivo, que seria antes desse nascimento, desse parto, o pré-natal, o parto, o puerpério, que é o pós-parto, e também engloba a saúde da criança. Então, ele vai de 0 a 24 meses, que seria até 2 anos de idade, a criança é assegurada por essa rede. Além de ser estimulada as boas práticas do nascimento, né, do parto, e do pré-parto e do puerpério. E também na referência dessa mulher, junto com o transporte. Então, essa mulher assegurada no transporte, na referência, não deu certo numa maternidade, então ela é referenciada, tem esse transporte que assegura, tem o profissional que tem esse cuidado direcionado à humanização. Então, é muito importante na saúde, no SUS, né? Que é onde ela prevalece. Ótimo, todo cuidado como deve ser, né? Sim. Glina, a gente está chegando ao final do nosso programa, vamos para as considerações finais. E eu queria saber de você qual foi a motivação para tratar desse tema que você tratou. Então, eu sempre tive afinidade com essa área, né, de obstetrícia. Hoje eu estou quase terminando a especialização de enfermagem obstétrica. Então, desde a graduação, eu sempre tive esse interesse na situação da mulher frente ao parto natural e as expectativas que englobam ela a tomar essa decisão. E as taxas de cesárea ainda são muito altas, mesmo sendo preconizado pela Organização Mundial de Saúde de até 15%, ela passa da metade, então ela vai para uns 80%, a depender da instituição. E eu acho que se a expectativa da gestante está mais focada na dor, por conta da falta de informação, então por que não esclarecer essas informações e mostrar que ela pode ter sim um parto, o tão sonhado parto, viver aquele parto, viver a dor também, mesmo que aliviada, viver com seu acompanhante, ela tem direito a esse acompanhante. Então é importante trazer essas informações, enriquecer essa mulher de conhecimento para que ela possa tomar a decisão com consciência. E ser de fato ali protagonista, né, daquele momento. Sim, que é importantíssimo para ela e para o bebê. E o que ficou de aprendizado, Glina? Só riqueza. A gente consegue ver o lugar dela, né? O que a gente só vê no papel, a gente vive, a gente sabe que não é tão fácil, porque na teoria a gente sabe que o parto natural traz mais benefícios que a cesárea, tanto para ela quanto para o bebê. Mas para essa mulher entender isso, para essa mulher conseguir balancear, equilibrar as vontades, os anseios, então é difícil. Então é importante entender o que essa mulher espera do parto para poder orientar. Claro. É isso aí. Muito obrigado, viu, Glina, pela participação aqui. Mais uma vez, parabéns pela sua pesquisa. Eu quero também agradecer ao Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, que cedeu espaço aqui para que a gente gravasse essa temporada do Monotemático. O programa termina aqui. Até um próximo Monotemático com mais um TCC em questão. Tchau! A orientação da aluna Glena e da aluna Letícia foram orientações bem tranquilas, porque eram duas alunas bem comprometidas com o tema que escolheram
e com a profissão. Afinal, para ser um bom enfermeiro, você precisa ter responsabilidade, disciplina, conhecimento técnico, paixão pelo que faz. E Glena sempre mostrou isso enquanto aluna. Então, isso refletiu no trabalho dela de TCC. E a pesquisa ela é parte importante da formação do aluno, porque faz com que o aluno ele busque mais conhecimento, ele trabalhe com um método científico. Então, Glena soube aproveitar bastante essa etapa da formação dela. Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Monotemático, um programa de entrevistas com autores de trabalhos de conclusão de curso. Hoje, o meu convidado é Felipe Ferreira, que fez especialização em Estudos Culturais, História e Linguagens no Centro Universitário Jorge Amado, em 2017. Felipe produziu um artigo intitulado Rainhas da Resistência, a Mulher Negra no Cinema Brasileiro. E esse é o nosso tema de hoje. Felipe, muito obrigado pela presença aqui no Monotemático. Parabéns pela sua pesquisa. Vai ser muito importante aqui para a gente gerar uma discussão interessante para quem vai assistir. Eu que agradeço pela oportunidade, por ter sido selecionado e por ter esse espaço de discussão, né? De aprofundar minha pesquisa e debater um assunto tão importante como esse. Tranquilo. E importante mesmo, né? Tão importante que você questiona, né, no seu trabalho o modelo de representação da mulher negra no cinema brasileiro. Isso. Não é isso? Com base em tudo que você pesquisou, como é que essa mulher é representada? Assim, no meu projeto de pesquisa, desde o início, de quando eu comecei a ler textos, ler referências, ver filmes, e até como espectador de cinema mesmo, você acaba percebendo, né, como é que se dá essa construção da representação da mulher negra no nosso cinema, né, no cinema brasileiro. E é perceptível que é uma representação patriarcal, estigmatizada e superficial, porque ela não mostra de fato como é essa mulher negra. O que é essa mulher negra? O que é que ela tem? Qual é o papel e a importância dela na construção identitária mesmo do país, né, do Brasil. E quando você vai vendo que essa representação ela é uma rasura bem mal feita, aí você vai entendendo o porquê disso, né? O porquê que essa mulher é sempre representada como a escrava, como a serviçal, como a lasciva, né? A sedutora. Por quê? Então, o que é que está por trás desses gatilhos cinematográficos, né? E aí eu pude perceber que tudo é uma construção de identidade, tudo parte da identidade. Eu começo o meu trabalho falando uma citação de Mercer, que ele fala que a identidade, ela, assim, em sumo, ela fala que a identidade precisa ser debatida quando ela passa a ser percebida como uma coisa não estática. Então, quando você vê que a coisa não está fechada, ela não digamos assim, ela não é estrutural, fixa, então é porque tem alguma coisa errada naquilo ali, tem um ruído. E o que é esse ruído? O que é que provoca esse ruído? E aí tudo é questão de identidade, então é uma leitura identitária que é feita errada. Então, ao longo dos anos, a mulher foi condicionada, ela não teve escolha, ela foi simplesmente condicionada a ter esse papel, a representar aquilo, e foi se normatizando essa representação e ela foi se perpetuando durante anos. E é uma coisa que passam a vender como uma verdade, né? E que de fato está longe de ser uma verdade. Então isso foi um dos estímulos que me fez mergulhar nesse tema e aprofundar mais essa discussão, né? Essa análise. Bacana. E no seu trabalho você aborda também a falta de mulheres negras em funções técnicas, né, da indústria cinematográfica, né, assim, e afirma que isso é responsável também pela ausência delas na tela, né, porque se não tem ali por trás alguém preocupado com isso, dificilmente vai ter
alguém Isso. ali sendo representado da maneira que deve ser, né? Da maneira respeitosa, como cidadã, com o personagem ali, com uma coisa muito bem estruturada. Então, pelos seus estudos, quando uma produção audiovisual é feita sem ter, né, uma população negra ali por trás, né, preocupada com aquilo ali, quando tem sempre negros assim por trás desses bastidores ali, a produção ela é muito mais respeitosa com a mulher negra, necessariamente? O que é que você acha disso? Eu creio que não é uma equação exata, né? Não é determinante. Você tem uma equipe de negros e a representação ela ser mais democrática, mais inclusiva, não é uma coisa exata. Mas acho que sim, acho que é diretamente proporcional às coisas. Se você tem uma equipe de cineastas que está envolvida num projeto, seja ele de série, de novela, de filme, e essa equipe ela tem uma gama de lugares de fala diferentes, né? Tem mulher negra, tem homem negro, enfim, ela dialoga com várias demandas sociais. Eu acho que a chance desse produto ele ter uma pluralidade é muito maior. Então, eu acho que quando você abarca essa diversidade de formar uma equipe diversa, plural, o resultado do produto ele tende a ser também plural, ele tende a dialogar com um público maior, um público diverso, e isso enobrece o produto e faz com que ele seja mais relevante, mais palatável a todos e mais democrático também. Beleza. E agora a gente vai para o nosso quadro Nota de Rodapé. Felipe, o Nota de Rodapé é um espaço para que você fale se houve alguma coisa curiosa, alguma dificuldade nesse processo aí de produção do seu trabalho. Teve alguma coisa? Conta aí pra gente. Teve 2 momentos curiosos, né? O primeiro foi o pré-processo de escrita da pesquisa, que foi quando eu entrevistei a Sabrina Fidalgo, que é a cineasta do Rainhas, que é o curta-metragem que é objeto de estudo da pesquisa. E eu entrevistei ela por Skype 2 vezes. A primeira vez foi para a entrevista que foi publicada no Cinemação, né? Que foi onde tudo começou, acho que lá que a pesquisa começou a criar a semente e começou a brotar. E a gente fez essa entrevista por Skype porque ela é do Rio, então aqui em Salvador a gente teve que usar os meios virtuais para poder viabilizar. E tem aquela coisa, né, da conexão, e vai, grava. Eu gravei todas as respostas dela no gravador para poder depois transcrever. E isso fiz 2 vezes e foi ótimo. Cada entrevista teve um viés diferente, porque o primeiro foi mais no Personal Viveto, que foi o curto anterior que ela tinha feito, e o outro, quando eu vi que ela lançou Rainhas e que tinha toda aquela temática da mulher negra no carnaval, né? Era uma desconstrução da rainha de bateria no carnaval carioca, então achei fantástico e corri atrás, falei com ela, ela topou dar entrevista de novo e foi sensacional. E o segundo caso, que é mais hilário, eu tinha começado a escrever, né? Começar a escaletar e a desenvolver, anotar as citações que eu usaria na escrita do artigo. E aí, numa sexta-feira, a gente foi, depois da pós, para um barzinho no quintal e tal, um bar quintal. E aí, na hora de sair, eu deixei a minha bolsa, que estava com um caderninho no carro de uma amiga minha, que também fazia pós comigo, que é Carla. E aí, na hora que a gente voltou do bar, indo para casa, vidro arrombado, carro arrombado e cadê minha bolsa? Aí eu, meu Deus do céu, roubaram a bolsa. 5 segundos depois, meu Deus, o bloquinho de anotações, cadê? E aí tudo aquilo que eu já tinha esquematizado, que já tinha, sabe? Já tinha psicografado ali naquele calor da pesquisa, eu perdi. Falei, meu Deus, como é que eu vou começar agora tudo do zero de novo? Aí foi aquela coisa, né? De você se acostumar, falar, vai ter que escrever de novo, vai ter que sair tudo de novo, claro que não vai ser igual. Sim. Mas isso me forçou não, essa pesquisa vai sair, vai ser tão bom quanto o que eu havia escrito. E isso é um caso que eu conto hoje, assim, hoje eu dou risada, mas na hora eu fiquei desesperado. Não, é tenso mesmo. E como é que foi a orientação do professor Sérgio Ribeiro? Essa parceria foi bacana? Assim, foi uma orientação bem tranquila, assim. Como eu já tinha, praticamente, né, um mapa da pesquisa já praticamente meio que formado, constituído, e ele já sabia disso porque no início da pós eu cheguei a falar que escrevia sobre cinema e tal, e aí eu já situei ele mais profundamente, né, sobre a minha ligação com o tema, o que é que me movia a escrever sobre aquilo, sobre o que eu já tinha escrito com relação ao tema.
E aí ele foi me dando os toques, né, os recortes que ele deveria fazer, as referências que seriam melhor para essa minha abordagem do tema. Então foi uma orientação bem tranquila, assim, ele gostou bastante do tema e foi uma coisa que ele falou muito, foi a questão da diversidade da turma, né? Teve uma diversidade de temática muito forte e acho que de cada área teve um trabalho, assim. Isso enriquece ainda mais a turma, né? A nova geração de pesquisadores que a Unijorge cria a cada nova conclusão, a cada novo ciclo que se encerra. E foi bem massa, assim, bem tranquilo. Beleza. E esse foi o nosso Nota de Rodapé. E no seu trabalho, Felipe, apesar de você fazer o recorte para o cinema, você também fala de algumas produções de TV, né? E do audiovisual de uma forma geral. Mas o que é curioso é que assim, você traz algumas produções que reforçam o estereótipo, mas também fala de algumas outras produções que vão para outros caminhos, assim, que já tratam a mulher de uma forma, a mulher negra de uma forma mais respeitosa, como deve ser. E quais foram essas produções que você, dentro da sua pesquisa, você identificou como o caminho é esse aqui? E queria que você também enfatizasse um pouco o Curta Rainha, né? De Sabrina Fidalgo, que influenciou bastante o seu trabalho. Os objetos de estudo. Com relação a esse recorte da pesquisa, eu recortei o cinema porque devido ao espaço curto, né? De você aprofundar o debate. Então eu tive que fazer um recorte dessa representação, não pude abarcar televisão, teatro, eu foquei no cinema. Isso não quer dizer que eu não tive como referências literárias e de objetos de pesquisa também outros meios, né, de comunicação. E porque eu acho que tudo é interligado, né? Toda essa construção, ela dialoga entre si, ela coexiste. Então, eu tive como referência literária o livro do Joelzito Araújo, que é esse aqui, que é A Negação do Brasil, que é O Negro na Telenovela Brasileira. Foi um livro que eu li, fiz questão de ler, porque ele faz um panorama geral, assim, né, da questão da novela, porque a novela é um produto mais consumido no audiovisual brasileiro. Então, tem um alcance maior. Então, automaticamente, quando você tem um produto que é consumido pela grande maioria das pessoas, então esse produto ele causa um impacto de recepção ali muito forte. Então esse impacto ele pode ser positivo, pode ser negativo. E a partir dessa leitura eu comecei a desmembrar essas percepções, essas impressões que o Joelzito traz muito bem delineada no livro, de como é que se constituiu, né, essa construção estereotipada, estigmatizada do negro, e mais precisamente da mulher, né? Que é o enfoque do meu trabalho. E é aquela coisa, a gente também não pode ficar só vendo a parte ruim da história. Tem uma parte também positiva que está em franca transformação, né? Tem novelas que já trazem um novo olhar com relação à participação do negro e da negra, né, na obra. Tem escritores também que já colocam o negro num papel já de destaque, mas não um destaque negativado. Então não adianta ele ter um papel central e essa participação no enredo ela ser caricata, ela ser rasa, ela ser tendenciosa, né? Tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista cultural e por aí vai. Então acho que gradativamente, claro que é um avanço ainda pouco, ainda tímido, mas é importante ser citado, é importante falar disso. Então, na pesquisa eu cito, né, algumas novelas que já mudaram um pouco esse viés de abordagem. Uma delas foi Escrava Mãe, que foi a telenovela da Record, de autoria do Gustavo Reis, com a direção do Ivan Zettel, e que trazia a Zezé Mota no papel de destaque, que é uma atriz fantástica, maravilhosa, não tem nem o que se discutir com relação à trajetória dela, né? Chica da Silva está aí para atestar isso também. E na novela ela tem uma participação importantíssima porque ela narra a história. Então você pegar uma novela hoje, em pleno século XXI, que uma negra é escrava, porque a personagem dela é uma escrava, e ela faz a narração daquela história, já é uma mudança, já é um deslocamento importante e significativo, né? Para toda essa dívida que a gente sabe que o Brasil tem com nós negros. E acho que é importante ser citado isso. Isso é só entre um dos exemplos, né?
E claro que tem outras novelas, outros filmes. Agora o cinema está numa largada muito grande assim de filmes com personagens negras. A gente está chegando aqui já no final do nosso programa, estamos nas considerações finais e eu queria saber de você qual foi a motivação para que você escolhesse esse tema que você escolheu. Assim, eu acho que é curioso você perguntar essa questão da motivação, né? Porque as pessoas podem achar o que é que um homem negro escolhe falar sobre a mulher negra no cinema brasileiro. Então, eu vou só citar uma situação que ocorreu com relação a esse trabalho de pesquisa do Rainhas. Eu fui apresentar o trabalho no evento da Católica, né? Que falava na Semana de Letras da Católica. E todo ano acontece esse evento, é um evento ótimo de discussão, de debates, de trabalhos. E eu fui convidado a participar e apresentei o Rainhas, né? Apresentei meu projeto, falei sobre a pesquisa, sobre as motivações, as impressões que eu tive. E aí, depois eu saí, apresentei, foi ótimo, foi maravilhoso, a recepção foi super bacana. E quando eu estava no ponto de ônibus, indo para casa, fui abordado por uma moça que estava na plateia. E ela me indagou, assim, ela falou, eu adorei ouvir sua apresentação do trabalho e tal, gostei muito, quero te parabenizar e tal, mas vou te dar só uma dica. Lá você falou que você é negro. Você não é negro, não, você não pode falar que é negro, não. Aí eu falei, como assim eu não posso falar que é negro? E aí ela falou, não, mas porque você sabe, né, você não é negro, você pode ser mal interpretado, você pode estar num grupo de pessoas que sejam majoritariamente negras e se você falar isso vai ser uma ofensa, você pode ser questionado, ser rebatido com essa sua afirmação. E aí eu falei para ela que eu me identificava com o negro porque eu achava que era uma questão totalmente de identidade, não de fenótipo, porque nós sabemos que tem um colorismo, né, que tem várias tonalidades da negritude, digamos assim. E eu falei para ela, não, fique tranquilo, é uma questão de identidade. Eu me identifico como negro, eu me identifico como tal. Então, tudo isso já é válido. Para mim, já é super representativo isso. E você me perguntar isso, é inevitável lembrar desse questionamento que ela me fez. Porque eu acho que tudo é uma questão realmente de identidade. Assim, se você se identifica com aquilo, com aquele lugar, com aquela demanda, com aquele povo mesmo, né? Eu acho que isso é super válido. E a identidade, a minha identificação com o tema, com o cinema e com essa representação torta, rasurada e mal feita, me incomoda como espectador, como escritor também. E acho que isso é um fogo criativo que a gente não pode apagar, sabe? Você tem que dar vez a essas inquietações, essas provocações que você recebe. E foi a partir daí que eu já vinha de um processo de escrita do tema no site que eu escrevia na época, que era o Cinemação. E eu passei a voltar a minha coluna para essa questão mais discursiva, mais identitária mesmo, mais antropológica, e trazer temas relevantes, né, do cinema, não ficar só naquela redoma da crítica dos filmes, de criticar o roteiro, de criticar interpretações, de criticar a estrutura fílmica. Então eu quis trazer o cinema como uma forma de se discutir, de se debater temas importantes e urgentes. E aí eu passei a aprofundar nessa questão do cinema, na mulher no cinema. E quando eu fui chegando na época de finalizar a pós-graduação, aí foi inevitável. Eu já estava praticamente com um arsenal de pesquisa e de leitura, de filmes, né? Já muito latente, muito forte. E aí eu acabei, vou focar, vou aprofundar ainda mais essa minha inquietação mesmo, essa minha inquietação com relação a esse tema, e vou trazer isso para uma coisa mais acadêmica, mais aprofundada, que a pesquisa dá esse embasamento, né? De você traçar um panorama da coisa e ver as causas, ver as consequências, ver os deslocamentos que estão ali envolvidos. Eu acho que isso é bacana, assim. Nossa. E o que foi que ficou de aprendizado? Assim, o aprendizado fica... para a vida, acho que esse aprendizado
dessa pesquisa, acho que é para a vida, assim, tanto para mim como homem, como gay, como negro, e tá tomando um espacinho ali para falar de um tema desse, que eu acho super relevante, apesar de eu não ser mulher, mas eu acho que o segredo do feminismo e do feminismo negro, né, fazendo esse recorte ainda mais específico, é não ficar restrito ao diálogo interno. Não pode haver essa unilateralidade da discussão, porque a proposta não é essa, acho que o objetivo não é esse. Acho que quanto mais reverberar a discussão, né, o questionamento, acho que mais válido, porque isso vai atingir uma quantidade maior de pessoas, as pessoas vão olhar o tema e as demandas por uma nova perspectiva e, consequentemente, haverá uma mudança, haverá uma transformação. Então, eu acho que o aprendizado fica tanto para minha bagagem como escritor, que fica super enriquecida, até por escrever livro, escrever roteiros. Então, eu tenho que, a todo momento, me policiar para não reproduzir esses estereótipos, né, que são normatizados a tal ponto que a gente acaba reproduzindo sem nem perceber. Então, é uma coisa já natural. E aí você tem que estar atento e estar totalmente alerta para não estar reproduzindo aquilo, reproduzir discursos. É um perigo você ouvir, comprar aquela ideia e reproduzi-la sem ter um senso crítico para se autoanalisar e para analisar aquilo que está sendo falado, que está sendo proposto. Sim. E você já tem um desdobramento aí do seu TCC, né? Porque você talvez estreia aí um programa de entrevistas que tem a ver com a temática que você estudou. Sim. O impacto do Rainhas foi tão grande assim, na minha vida como escritor e como criador de ideias, de projetos, que eu achei a pesquisa tão profunda, tão importante, né, de uma relevância tão válida, que ela não poderia apenas se restringir ao final da minha pós-graduação. Então, acho que a relevância, e acho que hoje em dia esse pensamento está muito em alta, assim, está muito em voga, que é essa questão da pesquisa acadêmica, ela não ficar restritiva só ao ambiente acadêmico. Você faz aquela pesquisa, entrega o professor, toma sua nota, pronto, ok, acabou. Não, eu acho que cada vez mais os pesquisadores, né, os graduandos ou os pós-graduandos, eles têm essa preocupação de fazer da pesquisa um objeto relevante de discussão e, mais ainda, também de transformação, assim, de você, a partir de um trabalho de pesquisa, você conseguir criar algo ou propor, né, projetos ou novas formas de se tratar aquela problemática que você traz na pesquisa. E isso também aconteceu comigo agora com Rainhas. Depois que eu terminei a pós, que recebi o certificado, o artigo devolvido, analisado, tá, pelo meu orientador, que foi o Sérgio Ribeiro, eu fiquei, não, esse projeto ele tem muita coisa, tem muita linha para queimar, então eu não posso ficar só com ele engavetado, parado, bonitinho, eu tomei minha nota e tal. Aí eu acabei meio que desmembrando ainda mais a discussão, né? O que eu não pude fazer na pesquisa acadêmica pela limitação de páginas, de espaço mesmo, eu acabei incorporando agora nessa nova etapa, que a partir desse projeto de pesquisa, eu desenvolvi uma série documental de nome homônimo, né? Rainhas da Resistência, só que não tem mais o subtítulo, porque eu não foco mais exclusivamente no cinema. Então é a mulher nas diversas instâncias de representação, né? Cinema, teatro, televisão, artes plásticas, então ele tem um diálogo mais abrangente. E ele é dividido em episódios, né? Cada episódio haverá a participação de uma rainha que vai ser escolhida e tal. Esse projeto está em desenvolvimento com a produtora de São Paulo, com a Academia de Filmes. A gente está conversando já num processo bem massa, assim, de troca e de participação com a equipe da produtora. Está sendo fantástico. E eu espero que em breve a gente possa se encontrar de novo em outro momento para poder falar sobre esse desmembramento do Rainhas, da minha pesquisa. Bacana, Felipe. E para quem quiser ler o seu trabalho, né, se aprofundar mais, ele está disponível em algum site, na biblioteca da universidade? Onde é que a gente encontra? Sim. Ele ainda não está disponível na biblioteca da Unijorge. Eu estou ainda articulando essa acessibilidade à pesquisa.
Quem tiver interesse pode me procurar diretamente, que eu posso mandar o artigo em PDF por e-mail, mas logo eu vou estar disponibilizando ele no meu site, que é no Medium, ou então em algum site vinculado à própria Unijorge. E aí eu posso dizer para vocês futuramente. Bacana, velho. Muito obrigado, viu? Por nada, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Massa, muito obrigado pela participação aqui no Monotemático. Eu quero agradecer também ao Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, que concedeu aqui o espaço para que a gente gravasse a nossa terceira temporada. O Monotemático fica por aqui e até o próximo programa com mais um TCC em questão. Tchau! O trabalho do Felipe, ele é muito importante para os estudos culturais e para o momento que a gente vive, porque é uma espécie de denúncia, né? Quando ele chega e coloca claramente, né, que negros e negras, né, no cinema, no produto cultural fílmico, estão ausentes ou estão presentes de uma maneira subalterna, né, ele está, de certa maneira, se voltando para a indústria cultural, né, e meio chamando a atenção dessa indústria cultural no sentido de reverter, de mudar esse quadro, né. Isso eu acho também muito legal, esse trabalho, porque ele tem tudo a ver com os estudos culturais, porque se a gente lembrar da formação dos estudos culturais nos anos 50, eles surgem exatamente trazendo, até seria uma expressão hoje meio pejorativa, né, mas dando voz aos que vêm de baixo, né, ou dando voz às minorias. É importante lembrar que os estudos culturais surgem nos anos 50, na Inglaterra, né, um país que tinha sido praticamente destruído na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um momento de muitas perseguições a muitas minorias, né, não só aos judeus, mas a várias minorias. E claro que após a Segunda Guerra Mundial há uma grita, há uma necessidade, uma demanda social de correção dessa barbárie, né? Então eu vejo o trabalho de Felipe muito como esse aspecto de denúncia, né? De denunciar algo que não é coerente com a nossa formação e com a nossa trajetória histórica.